Olá, seja bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Graça e paz, meus irmãos e amigos. Existe um lugar que muitos frequentam, mas poucos realmente entendem. Igrejas estão cheias, cultos acontecem, palavras são pregadas. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Onde está o Espírito Santo nisso tudo? Porque a igreja não nasceu de uma ideia humana, ela nasceu de um derramar do céu. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna apenas um ajuntamento de pessoas. Mas com ele, ela se torna um corpo vivo, cheio de poder, direção e transformação. Antes de começarmos, eu quero te lembrar de algo muito importante. Essa mensagem faz parte de uma série aqui no canal chamada Os Fundamentos da Fé Cristã. E se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, eles já estão disponíveis na playlist e vão te ajudar a entender ainda melhor tudo o que estamos construindo juntos. No primeiro, nós falamos sobre a autoridade das Escrituras, mostrando por que a Bíblia é a base da nossa fé. No segundo, entendemos o Deus único e triuno, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. E no terceiro, mergulhamos em a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o centro da nossa salvação. Agora, neste quarto estudo, nós vamos falar sobre algo essencial para a vida da igreja: o Espírito Santo. Aquele que não apenas revela Deus, mas habita em nós, nos transforma e nos conduz. Então, prepare o seu coração, porque entender o Espírito Santo é entender a própria vida da igreja. E talvez você descubra que o que falta em muitos lugares não é estrutura, é a presença do Espírito Santo. E é exatamente o que vamos estudar agora. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força impessoal, nenhuma energia espiritual abstrata. Ele é a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, coigual ao Pai e ao Filho, compartilhando da mesma essência divina. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus ordena o batismo em nome, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revelando não três deuses, mas um único Deus em três pessoas distintas. Em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, Pedro confronta Ananias dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo. E logo em seguida afirma: não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui, a divindade do Espírito é inegável. Mas além de ser Deus, o Espírito Santo é pessoal. Ele fala, Apocalipse 2 e 7. Ele ensina, João capítulo 14, versículo 26.
ele testifica, João capítulo 15, versículo 26. Ele intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele guia, João capítulo 16, versículo 13. E pode ser entristecido, Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Ou seja, não estamos lidando com algo, mas com alguém. Teologicamente, o Espírito é descrito como aquele que procede do Pai, João 15, 26, e é enviado pelo Filho, participando ativamente da revelação, da redenção e da aplicação da obra de Cristo na vida do crente. O Espírito Santo não é apenas a presença de Deus na terra. Ele é o próprio Deus habitando, revelando e operando dentro do seu povo. O nascimento da igreja. Isso nós encontramos registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja não nasce como uma instituição organizada. Ela nasce como um organismo espiritual, gerado pelo agir soberano do Espírito. Em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo cumpre a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, marcando o início de uma nova era, a era do Espírito. O que antes era limitado e pontual no Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre pessoas específicas e por tempos determinados, agora se torna permanente e coletivo. O Espírito não apenas visita, ele passa a habitar. O fenômeno das línguas, longe de ser apenas um sinal sobrenatural, tem um significado teológico profundo. Ele aponta para a universalidade do Evangelho. O que foi confundido em Babel, Gênesis capítulo 11, agora começa a ser redimido. Pessoas de várias nações ouvindo a mesma mensagem. Quando Pedro se levanta, não é apenas coragem emocional, é capacitação espiritual. O mesmo homem que negou Cristo agora interpreta as Escrituras com autoridade e proclama o Evangelho com ousadia. E o resultado? Cerca de 3.000 convenções. Não é fruto de técnica, é fruto da ação regeneradora do Espírito. João capítulo 16, versículo 8. E temos uma lição teológica. A igreja não é fruto da iniciativa humana. Ela é resultado direto da ação vivificante do Espírito Santo. A missão da igreja é sobrenatural e, por isso, não pode ser cumprida por meios meramente humanos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus declara que o poder vem com o Espírito. Esse poder não é apenas força, é capacitação divina para testemunhar com eficácia. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo apresenta os dons espirituais com manifestações do Espírito para o bem comum. A palavra usada indica algo que se torna visível, ou seja, o invisível Espírito se manifesta através da igreja. Cada dom não é uma habilidade natural aprimorada, é uma concessão graciosa.
distribuída soberanamente pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Isso estabelece uma verdade importante. A igreja não depende de talentos humanos. Ela depende da operação soberana do Espírito. Sem ele, há esforço. Com ele, há eficácia espiritual. O Espírito Santo não apenas habita na igreja. Ele a equipa, a distribui, a sustenta e a faz funcionar como um corpo vivo. A obra do Espírito não se limita ao exterior. Ela atinge o interior do homem. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito, não como frutos, no plural, mas como uma unidade orgânica. Isso indica que o Espírito não produz partes isoladas. Ele forma um caráter completo. Esse fruto é, essencialmente, a reprodução do caráter de Cristo no crente. Teologicamente, isso está ligado ao processo de santificação, a obra contínua do Espírito que conforma o crente à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Enquanto os dons demonstram poder, o fruto revela transformação. Uma igreja que valoriza dons sem fruto corre o risco de cair em desequilíbrio espiritual, como a igreja de Corinto, rica em dons, mas imatura em caráter. O verdadeiro agir do Espírito não se mede apenas pelo sobrenatural visível, mas pela transformação invisível do coração. O Espírito Santo não apenas capacita, ele conduz. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus afirma que o Espírito guiará em toda a verdade. A palavra guiar carrega a ideia de conduzir continuamente, como alguém que acompanha o caminho. Isso significa que a igreja não foi chamada para viver desorientada, mas em dependência constante da direção do Espírito. Em Atos, vemos isso de forma prática. Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito separa Paulo e Barnabé. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, o Espírito impede caminhos e direciona outros. Essa direção não é aleatória. Ela está sempre alinhada com a vontade de Deus e com a expansão do reino. Romanos capítulo 8, versículo 14 reforça: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ser guiado pelo Espírito não é exceção, é marca de filiação. Uma igreja madura não é aquela que decide tudo sozinha, mas aquela que aprende a discernir e obedecer à voz do Espírito. Paulo alerta em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, sobre uma espiritualidade superficial, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A palavra poder aqui remete à eficácia real da vida de Deus. Ou seja, é possível manter a forma e perder a essência. Uma igreja sem o Espírito pode manter liturgia, estrutura, organização e até eloquência, mas estará espiritualmente estéril. Isso ecoa
o que vemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, na igreja de Sardes. Tens nome de que vives, mas estás morto. Teologicamente, isso revela um afastamento da fonte da vida, o Espírito. Quando o Espírito Santo é substituído por métodos humanos, a igreja deixa de ser um organismo vivo e se torna uma instituição vazia. A verdade é simples, mas profunda. A igreja não vive de programas, não vive de estruturas, não vive de aparência. A igreja vive do Espírito Santo. Foi Ele quem iniciou tudo e é Ele quem sustenta até hoje. E talvez o maior problema não seja a falta de conhecimento, mas a ausência de dependência. Porque não basta falar sobre o Espírito, é preciso viver cheio dele. Hoje, Deus não está procurando igrejas perfeitas, Ele está procurando corações disponíveis, pessoas que não querem apenas assistir, mas serem cheias. Porque quando o Espírito Santo encontra espaço, ele transforma, ele direciona, ele capacita, ele faz viver. E a pergunta que fica não é sobre a igreja, é sobre você. Você está apenas frequentando ou está sendo cheio do Espírito Santo? Depois de tudo isso, uma verdade se torna inescapável. A igreja não é sustentada por sistemas. Ela é sustentada pela presença do Espírito. Foi o Espírito Santo quem gerou a igreja em Atos. E é Ele quem continua sustentando cada crente até hoje. Mas existe um perigo silencioso. Falar sobre o Espírito sem depender dele. Conhecer a doutrina sem viver a experiência. Porque o Espírito Santo não foi dado apenas para ser estudado. Ele foi dado para ser vivido. Ele não habita em estruturas, ele habita em pessoas. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre a igreja que você frequenta, mas sobre a vida que você vive. Você tem conhecimento ou tem comunhão? Você conhece sobre o Espírito ou é guiado por ele? Porque, no final, não é a aparência que sustenta a fé, é a presença do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo tem liberdade, a vida, a transformação e a glória de Deus revelada. Que Deus continue abrindo nossas mentes, iluminando o nosso coração para entendermos melhor o que Deus quer na vida da sua igreja.